O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. No primeiro bloco, como de costume, vamos falar das notícias que foram destaques no meio jurídico relacionadas ao direito de família. No segundo e terceiro bloco, vamos responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Certo, doutor Jorge? Certíssimo. Vamos dar início, então? Vamos Nossa lá. Primeira notícia ela vem do IBDFAM e fala o seguinte: condenado por estelionato sentimental, homem terá que pagar dívidas e indenização por dano moral a ex. IBDFAM, gente, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Isso aí é um rapaz, um senhor, não sei o que ele é, que ele vivia, como muitas vezes acontece, né? Vivia de enganar mulheres. Né? Aquelas coisas que a gente vê em novela, vê em filme, a gente acha que não é realidade, né? Então ele se aproximou dessa senhora, começou a namorar, utilizou cheques dela, quer dizer, cheque para comprar isso, porque eu estou com um problema lá no banco, então se eu estou com problema você me ajuda até lá. Então ele fazia... dava cheques, né, evidentemente, cheques que ele não podia cobrir, ele dizia, olha, eu vou botar na sua conta. Empréstimos de dinheiro, empréstimos de uma casa, um apartamento para ele morar, porque ele dizia que estava numa situação ainda de separação com outro, dizia que era casado com outro e que não queria misturar as coisas para não dar problema no processo de divórcio. Ela emprestou até um apartamento que ela tinha, que ela alugava, então ela retirou a pessoa e botou ele para morar. Ou seja, ele negativou o nome dela, não cobriu os cheques que deu, não pagou, quer dizer, aluguel não ia pagar mesmo, né, mas continuou morando lá para tirar ele. Foi uma dificuldade. Né? Então, se deu um estelionato, que eles chamaram aí, né? Estelionato sentimental. Então, ele foi condenado a pagar o dano moral sofrido, o dano material sofrido, ou seja, quanto foi de cheque que ela deu, cheque sem fundo, quais são os valores, o que ele gastou dela, quais foram os empréstimos comprovados por ela, isso é o dano material, corrigido à época. Né, se ele tem direito a recurso, porque se ele pagou ainda a gente não sabe, imagina se a pessoa não tiver. Como ele viveu às custas dela, possivelmente ele não teve a preocupação de arrumar um trabalho, um emprego, né, nesse período. Então, mas ele foi condenado pela justiça a pagar isso e também ao dano moral. Que dano moral seria esse? Primeiro, por ter enganado ela. Segundo, que com essas ações que ele fez, no dano material lá, com o dinheiro que ele gastou dela, ela foi negativada. Se ela foi negativada, ela ficou impedida de fazer várias transações pessoais, comerciais. Ela não podia comprar numa loja, porque o nome estava negativado. Deu problema no banco, quer dizer, ficou sem talão de cheque, porque teve cheque que voltou e também ficou negativado. Então, isso gerou para ela, não um desconforto, um problema terrível, né? Você mudou a vida dela da noite para o dia. Então, ele foi condenado também a pagar, além daquilo que ele tinha gasto, que era dela, que isso é o dano material, um dano moral por ela ter sido negativada. Né? Isso, então, a justiça já chamou isso de estelionato sentimental. Essa expressão é usual? Não, é a primeira vez que... Você sabe que jurisprudência se faz assim, né? Uhum. Você tem um caso, aí o juiz que determinar isso, que fez
que deu essa sentença, que se torna uma jurisprudência, algo a ser pesquisado, eles inventam um nome bonito, né? Então, o estelionato sentimental, para essa questão, é uma questão interessante, porque você pode fazer alguns paralelos, alguma coisa que você vê aí nos Fantásticos da vida. O casal estava preparado para casar, fizeram os convites, né? A festa está montada, um deles não foi ao casamento, ou 2 dias antes desistiu do casamento. Aí está sempre na justiça se brigando pelo dano material, ou um só pagou, ou então os dois pagaram. Então, aquele que se sentiu prejudicado com isso entra pedindo dano material da metade da festa, da metade da lua de mel, olha só que coisa. E também o dano moral por ela ter cancelado a festa, os convites. Imagina, você vai casar, daqui a 2, 3 dias você está ligando para as pessoas falando o seguinte: não vai ter mais casamento, e você tem que motivar isso. Imagina o que você vai falar: não, o cara não quer mais, ou ela não quer mais. Então, essas questões já existem. Esse tipo de coisa que ocorreu aí nesse estelionato sentimental é o próprio conhecido há muitos anos como gigolô, né? É um cara que se aproveita de mulheres, geralmente isso, mulheres que estão fragilizadas naquele momento, né? As pessoas que parece até profissional, né? Fazem um trabalho no sentido dela se apaixonarem, se mostra o cara mais bacana do mundo, que é esse, encontrei o amor da minha vida, e nisso vive às custas dessa pessoa. E, na verdade, bota essa pessoa para trabalhar, porque a gente trata, o gigolô é aquele que é a prostituta. Não, está botando para trabalhar. A mulher, ela vai ter que trabalhar, porque ele, coitado, ele está com problemas. Ele tem que solucionar esse problema. Então, quanto mais ela ganhar, mais fácil vai solucionar o problema. Então, o que a gente chamava de gigolô, eles deram um nome pomposo, bonito, nome típico de classe média, né? Não tem nada a ver muito com o povão, né? Estelionato sentimental, mas o que traduz, na verdade, um bom gigolô que ele era. Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Trata de alimentos avoengos, caráter subsidiário ou complementar. Localização do genitor para cobrança dos alimentos. Vira e mexe, eu mesmo recebo algumas consultas no escritório, de dizer o seguinte: olha, o pai das crianças não está conseguindo sustentar as crianças naquilo que eles necessitam. Então, ele não está tendo essa condição. O que se deve fazer? Fazer uma ação contra os avós, né? Pedindo aquilo que o pai, ou a mãe, no caso, eu cito sempre o pai porque geralmente é por aí que vão as reclamações. Então, aquilo que eles não conseguirem pagar, você pede, faz uma ação de alimentos chamada avoenga, pedindo para que os pais cubram a parte que ele não está podendo pagar. É mais ou menos isso, eu vou explicar o que houve aí. Só que quando tem essa consulta, a gente é obrigado a dizer o seguinte, perfeitamente: se ele não cobre e as despesas são ultra necessárias, não se pode viver sem elas, e se você tem os pais dele com essa possibilidade, você tem que entrar com uma ação avoenga, e o normal que você entra é contra os avós e tal, a parte de quem está reclamando também, avós maternos e avós paternos. Porque quando você entrar com uma ação contra os pais deles vão dizer o seguinte, vai colocar como terceiro interessado, manda colocar os pais dela. Mas aí os pais do pai não ficam como se fosse no lugar, doutor Jorge? Não. Porque se a mãe está cumprindo com a parte dela, por que colocar os pais dela também na ação? Tá, mas por que a mãe estaria cumprindo com a parte dela? Não, se ela está dizendo que o pai não está cumprindo, mas ela dá casa, ela dá comida, ela está, sei lá, pagando a escola. Não, mas geralmente ela não está dizendo isso. Quando existe isso, é porque a mãe acha que o sustento é obra do pai. Entendi. Né? Ele que não está dando. Então, se meu filho gasta 1.000,
ele está dando 500, alguém tem que dar esses 1.000. Se meu filho gasta 1.000, naturalmente ela tem que dar 500 e ele 500, ou dentro da proporcionalidade daquilo que eles ganharem. Aham. Mas o entendimento não é esse. O entendimento, quando principalmente se faz uma ação dessa, é achar que o pai tem que cobrir todas as despesas. Quando a pensão avoenga, ela não é uma pensão, é solidária, ou seja, eu vou dar como pai e meu filho vai dar também. Não, ela é subsidiária. Só é possível a pensão avoenga se não tiver sido cumprido, não está, se a criança apresentar essa necessidade e não tiver alguém para pagar essa necessidade, aí que vai em cima dos avós. E não é uma relação se o pai não pode, é a relação da necessidade da criança. Por isso, tem que ir em cima dos avós. Muitas das vezes, pode ser que os pais do pai tenham possibilidade e os pais da mãe não tenham possibilidade. E isso vai se discutir durante o processo. Não vai ter outra saída. No caso, ela ingressou com uma ação, essa ação de alimentos, então as crianças não estão recebendo nada, e não consegue citar, ou seja, deu o endereço, ele não se encontrava nesse endereço, não mora nesse endereço. Como não achou, a justiça não procura ninguém. Quem tem que fornecer lá para a justiça para mandar o mandado de citação, são os advogados, são as partes. Primeiro as partes dizem para o advogado vai e dá um endereço para fazer isso. Como não achou ele, ela entrou com uma ação imediatamente avoenga contra os pais dele. E na ação ela disse que está entrando não é pela necessidade que não foi suprida, porque não o encontrou. Então a justiça entendeu que ela não poderia fazer isso, porque ela não esgotou todas as possibilidades para citá-lo. Quais são as possibilidades para citá-lo? Ele tem endereço residencial? Não achou. Então, tem o endereço de trabalho. Se ele não tem vínculo empregatício, não achou. Cabe à parte, no caso aí a mãe, vamos supor que ele seja um pedreiro, descobrir em que obra ele está trabalhando. Cabe a ela investigar aonde ele está. Bom, ele não pode receber no local de moradia, mas ele faz alguma coisa, porque ele se sustenta. Ele come, ele bebe, ele deve estar fazendo alguma coisa. Então, feito tudo isso, e ainda tem a citação por edital. Não encontrou, vai ter que ser citado por edital, que vai ser publicado no Diário Oficial, vai ser publicado no Jornal de Grande Circulação. Com a volta desse edital, sendo negativa, aí ela está apta a fazer a ação avoenga. Essa foi a posição do juiz. Eu, particularmente, divirjo disso. Minha opinião é contrária, porque existe, desde o primeiro momento, uma necessidade. A necessidade da criança. Se a necessidade da criança for esperar, citar, achar um vagabundo que fica se escondendo, pode ser que não ache nunca. É verdade. Tem vários mandados de prisão para pessoas que devem pensão e que essas pessoas vivem se escondendo na casa dos outros. Não se encontra nunca aquele mandado. Caduca. O oficial de justiça não mais vai atrás, ele devolve para o juiz, olha, estou com isso há 2 meses. Estou com isso há 2 meses, não achei. Então, na verdade, essa decisão está penalizando a quem precisa. Quer dizer, está penalizando aquele que é incapaz de suprir suas próprias necessidades. Então, nesse momento, eu acho que nessa ação que ela entrou, deveria a justiça dar uma situação provisória para ela e o outro processo continuar sendo movido no sentido de achá-lo. E já achá-lo com mandado de prisão. Por quê? Abandono material. Ele não está devendo oficialmente, porque não tem lá dizendo na justiça quanto ele tem que pagar. Mas a obrigação é não abandonar. Ele não pode deixar fazer isso. Então, ela poderia condenar os pais dele, e talvez os pais dela,
Né? A justiça poderia falar assim, olha, tem que botar os outros, vamos ver que fica, mas o interesse é da criança de ser alimentada. E continuar a outra ação, já transformando a citação dele num mandado de prisão, por ter feito abandono material contra incapaz. Porque é um nítido abandono material. Você não acha o pai para pagar? O cara trabalha naquela padaria, mas ele nunca está lá na padaria. O cara mora naquele lugar e nunca está no lugar, ele que está se escondendo. Então, eu divirjo, quer dizer, isso foi uma decisão, mas decisões também para a gente discordar, apelar, fazer o que quiser. Doutor Jorge, nossa próxima notícia também agora vem do... Eu falei Tribunal do Rio... agora é Rio de Janeiro, eu tinha falado Rio Grande do Sul, estava certo, né? Essa é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Acumulação de inventários, dependência entre as partilhas, fase de adjudicação do primeiro inventário. Isso é muito simples para quem tem que fazer inventário e fica deixando acumular. Vou dar o exemplo claro. Ali é mais um exemplo daqueles que morreu o pai, então fica a mãe e os filhos, eles têm um imóvel, ou alguns imóveis, vivem daqueles imóveis, estão alugados, e continuam como se nada tivesse ocorrido. E, na verdade, é isso mesmo. Você tem lá 3 imóveis que estão alugados, toca a vida, paga IPTU, toca a vida, está no nome dele, ela vai ter direito, os filhos vão ter direito, acabou o assunto. Só não pode vender, mas tem louco que compra, né? Mas não pode. E lá pelas tantas, morre a mãe. Aí a situação pega, vamos supor que nesse de morrer a mãe, uma pessoa que alugou está no contrato com ele e com ela, não tem mais a quem pagar, e os herdeiros falam o seguinte, o senhor tem que me pagar, porque está no contrato? Não, está do seu pai e de sua mãe. Não, mas eles faleceram, então você mostra que o bem é seu. Você é responsável pelo bem. Realmente é, o inventariante é, mas tem que entrar com o inventário. Como ele não entrou com o inventário de um, quando falece o outro, você tem que entrar com os 2 inventários. Entrou com os 2 inventários para que você veja quando faleceu o primeiro, no caso aí foi o pai, quando faleceu o primeiro, como foi herdado pelo segundo e os filhos. Não morreu o primeiro? Então, houve ali uma herança. Que regime de bens eles tinham? Como é que foi? A mulher tem direito só à ameação? Ou ela teve direito a 25% também? Porque tem regime de bens que não é assim. Tem contratos matrimoniais que não são assim. Então, tem que ver o que o primeiro motivou em herança para realizar o segundo. Então, você fica preso, a coisa se torna mais complexa, a coisa se torna mais difícil, porque você vai ter que examinar todos os papéis do primeiro para ver o que herda para o segundo, para depois, não é como se estivesse fazendo os 2 inventários ao mesmo tempo. Eu sei que é. Mas se fazer um inventário, mesmo que ele seja um inventário amistoso, consensual, sempre é uma coisa chata inventário. Então, essa notícia veio para dizer o seguinte, não deixar acumular mortos, né? Não pode ficar acumulando. Faleceu um, até para você poder saber o que você vai fazer com aquilo que passa a ser seu na teoria. Na teoria, porque na prática é só quando passar para o seu nome. Porque pode até não passar. Porque se houver dívidas, primeiro vai pagar as dívidas, para depois passar aquilo que sobrar. Então tem que saber, no caso aí, o que sobrou, ou se teve dívida ou não teve, do primeiro para passar para a mãe, para depois as pessoas herdarem. Então, é essa a preocupação e foi o sentido de colocar esse informe para vocês. Uma curiosidade, doutor Diga. Jorge, esse inquilino que o senhor deu de exemplo, que não pagaria o aluguel porque o contrato está no nome dos falecidos, depois de resolvido o inventário, ele paga o que ele não pagou? Pode ser acionado para pagar o que ele não pagou? Não, claro que pode, mas eu vou te dar uma notícia em primeira mão, ruim para todo mundo, eu não faço esse ramo do direito. Quando a gente trata de despejo,
de dívida no imóvel, você vai querer o despejo da pessoa porque a pessoa está devendo. É triste dizer isso aqui. É um direito do proprietário. Se ela está devendo, ou então se foi pedido para ela sair bem antes do contrato, foi tudo trabalhado e ela não saiu, ela está devendo. E principalmente quando está devendo, são duas ações. Uma ação cobrando o que está devendo e outra ação para ela sair. Para ela sair, ela devendo, leva uns 2 anos. Estou dizendo aqui, sem medo de errar. Imagina a pessoa te devendo, você leva uns 2 anos para sair. Mas nisso ela estava devendo, foi só para sair. Eu quero que desocupe o imóvel, porque se ele não está me pagando, eu quero botar alguém que paga, eu quero fazer o que eu quiser com o meu imóvel. Mas você leva 2 anos para sair, se ele já não estava pagando, nesses 2 anos, possivelmente ele não vai pagar. Aí depois, esse processo que está correndo contra ele de dívida, você vai executar. Se a pessoa não tiver como pagar, ela vai ficar com o nome negativado, se você quiser, se você negativar. E aí? E fica por Eu quis dizer aí que o direito é da pessoa de cobrar, de fazer, se depois de tudo ele estiver devendo nesse tempo todo, ele vai cobrar o retroativo que o cara falou, olha, eu não devo nada a ninguém, porque você não tem um responsável pelo imóvel. Na verdade, ele sabia que tinha, apenas não estava no papel. Mas vai ser mais uma ação que pode dar com a cara na parede, porque eu acho que é muito difícil você ter um país que mexe com a questão de justiça, uma questão que é a nítida, vamos dizer assim, batom na cueca, né, que eles chamam. O cara está devendo, o cara tem que sair, não paga, e a justiça dá mais um prazo para a pessoa ficar, sabendo que se ele não está pagando, aí que ele não vai pagar mesmo durante esse processo. Né? Então, é chato dizer assim, mas é o que acontece por aí. Doutor Jorge, a gente já estourou bastante esse primeiro bloco, eu vou pedir um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Bom. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, vamos começar a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, nossa primeira pergunta diz o seguinte: vivo em união estável há 7 anos, o que devo fazer para regularizar a situação? Só casando? Não. Hoje, eu já falei aqui algumas vezes que união estável é um negócio muito complicado quando você não tem um documento que prova imediatamente. Sofreu tantas transformações, né? Porque a união estável antigamente, você tem que ter 5 anos de casado, de convivência. Só isso comprova a união estável. Imagina para comprovar isso. Era um Deus nos acuda, era 10 anos de ação. Aí passou para 2, aí caiu para 8 anos de ação. E agora é você ter um relacionamento com efeitos de formar família
público, duradouro, permanente, e que você tem uma comprovação disso. Que comprovação é essa? A comprovação são testemunhas, é a vida da pessoa. Não, realmente eles vivem juntos, as pessoas podem testemunhar sobre isso. Porque quando você tem a união estável e sai brigando, todo problema de fim de relacionamento é a briga. Se você sai brigando, um pode dizer o seguinte: começou em julho, e o outro pode dizer que começou em agosto. Como pode dizer também, se nunca começou, a gente tinha um namoro, de vez em quando ficava junto, mas nunca eu deixava lá um chinelo na casa dela, era uma toalha na minha casa, mas nunca tem cara de pau para tudo. O cara vive há 15 anos e diz que não vivia. Então, foi se aperfeiçoando a questão da união estável. Até que, já tem algum tempo, pelo menos 5 ou mais, salvo engano aqui, que você não tem a necessidade, como não quer casar, é um direito seu, união estável é reconhecidamente uma entidade familiar, reconhecidamente, o que não era, hoje é reconhecidamente uma entidade familiar, como casamento, tanto de pessoas de sexos diferentes, como do mesmo sexo, tem que reconhecer isso. Você pode ir a um cartório e você vai fazer, por uma escritura pública, você vai fazer uma declaração de união estável. Nessa declaração é como se fosse uma certidão de casamento. Quando você tem a união estável, você já está presumido que você tem o regime da comunhão parcial de bens. É assim o casamento também. Se você não falar nada, ficar quietinho, o que vai sair na sua certidão de casamento é comunhão parcial de bens. Na união estável também. E você tem a possibilidade de mudar num canto e no outro, tanto no casamento quanto na união estável. Quando você for fazer essa declaração, você vai dizer que optamos conjuntamente, concordamos consensualmente que a nossa união estável se dá pela separação convencional de bens. E pegando essa deixa que ela colocou, que são 7 anos, o que ela tem que fazer, eu, como advogado, orientaria a senhora a fazer o seguinte: uma declaração de união estável, em qualquer cartório procura um advogado, que ele vai fazer a minuta para vocês, tem que ser acompanhado de advogado, vai fazer a minuta, vai dizer lá que tem união estável desde 7 anos atrás. O que vocês acordarem, é 5, é 3, é 4, porque aí é retroativa, porque, olha o nome, Declaração Pública de União Estável. Aquele é um documento, aquele é a sua certidão que comprova. E ali você vai dizer tudo. Você pode dizer que tudo que foi feito antes pertence só a um, pertence a outro, os imóveis que um trouxe pertencem a ele, ou então se comunica tudo, é uma união estável por uma comunhão universal, porque eles acham que tudo é deles mesmo, cada um trouxe 10 apartamentos e vai ficar nesse bolo, vai ficar isso, vai fazer a sua declaração de união estável. A senhora vai dormir despreocupada em vários aspectos, não é um aspecto da separação. Ninguém está pensando em a pessoa fazer uma declaração de união estável para ter a segurança que o casamento dá com a certidão pelo motivo da separação, do divórcio, da dissolução da união estável. Não, é pelos direitos imediatos dos filhos, é pelo direito imediato de cada um. Supondo que um vá morrer, você vai ingressar administrativamente no INSS e você vai pedir a pensão do seu companheiro ou da sua companheira. Está comprovada ali. Se você não tiver esse documento, você leva 1 ano administrativamente no INSS, eles vão negar. Eles negam, isso é assim, negou. Está lá o retrato dos dois fazendo 100 mil viagens, o retrato dos dois fazendo festa de bodas, mas não tem nada no papel. Eles negam, porque é orientação da União, negam. Aí você recorre dentro do INSS mesmo. Negam também. Então você vai ter que ingressar com uma ação na Justiça Federal, se for o caso do INSS, que vai levar 1 ano e meio a 2 anos. Vai ganhar.
se tiver todas as comprovações, ganha. Vai receber o retroativo. Pô, que beleza, vou meter a mão numa bolada. E nesses 2 anos? E se a pessoa não aguentar os 2 anos? Se a pessoa morrer antes? Se a pessoa precisar de um remédio? Se a pessoa precisar de viver? Como é que era a vida dos dois? Então, a declaração de união estável é algo importantíssimo. As pessoas não faziam isso, né? A justiça não fazia isso, porque sempre existiu uma visão de obrigar as pessoas a casarem. Porque tinha até você ter união estável e transformá-lo em casamento. Tinha até mais facilidade do que casar só, simplesmente. Acabou essa baboseira. Aí não dava o direito àqueles que tinham união estável. Com essa declaração, você faz o que você quiser. Você quer casar, você casa. Você quer fazer união estável, você faz. Mas para você ter os seus direitos resguardados, e o dele também, do companheiro, você faça essa declaração que todos os males vão ser resolvidos. Doutor Jorge, a próxima pergunta diz o seguinte: como faço para comprovar que meu pai não está bem mentalmente? Ele não quer ir ao médico de jeito nenhum. Ele tem 86 anos, recebe a pensão e no outro dia gasta tudo. Como faz para comprovar, né? Geralmente, quando existe uma situação dessa, as pessoas entram em interdição. Faz um processo de interdição. Mas eu acho que é possível se fazer um caminho até pensar na interdição. Que caminho seria esse? Seria que médicos avaliassem o seu pai. Porque às vezes a gente leigamente pensa numa coisa, essa pessoa não está se esquecendo de tudo. Eu, por exemplo, estou esquecendo de tudo. Eu vou até ali conversar com a pessoa, quando eu chego perto dela, eu já esqueci do que eu ia falar com ela. Então já está preocupante o negócio. Então, mas aí você analisar essa situação do seu pai e o médico dele regular, avaliá-lo, de preferência tendo um psiquiatra junto. Né? Porque dá muito problema, às vezes, testamento, esse negócio todo, quando qualquer médico, um cardiologista, um clínico geral, dá um atestado de saúde mental. Muitos juízes, quando você contesta isso, aceitam, outros não. Vai ver que quem tem que fazer isso é quem está, como dizer, especialista dessa área. Né? Então é bom ter um psiquiatra, levar ele no psiquiatra, e se ele não quiser ir, ele tem o médico dele que ele vai, que tenha lá um psiquiatra, você tem como trabalhar essa coisa para ver como é que está a situação dele. A partir do momento que você veja que realmente ele não está bem, você tem que entrar com um processo de interdição. O que o preocupa aí é o que você está falando, né? Que ele recebe hoje, amanhã já não tem nada. Então, se é uma medida urgente, se isso que eu estou falando vai demorar a fazer, você vai ter que entrar imediatamente, então, com um processo de interdição, pedir uma liminar, contando e comprovando essa história. Olha, ele recebeu R$1.000 no dia 5, no dia 6 ele já não tinha mais nada. E esses R$1.000 que ele gastou, não gastou nada com ele, sumiu o dinheiro. Ele deu, emprestou, jogou fora, entendeu? Então, tentar fazer com que o seu advogado tenha um papo com o juiz, bata um papo com o juiz, demonstre isso, bota provas, tem que ser provas concretas, mostrando, dizendo o seguinte: é um risco, até que se decida a interdição, pode não ter volta. Né? A gente chama no dinheiro assim, é o perigo de você não apurar aquele dano que já vem ocorrendo, e você não tomar uma medida imediata, você não estancar aquilo. E aquilo jamais vai poder ser consertado. Né? Isso que a gente chama assim, a grosso modo, né, de você atuar imediatamente, do juiz dar uma liminar, podemos chamar de liminar, para que cesse aquilo e comece a tomar as providências. Então, é até necessário que se discuta com o juiz no sentido dele dar imediatamente essa situação e provocar já o processo de interdição
com junta médica, etc., para ver se é aquilo mesmo. E mandar, através de ofício, juiz, que ele se apresente, que leve ele a psiquiatra, etc., para ver o que está ocorrendo, né, para ver se aquela medida que ele foi tomada, que ele suspendeu, teve eficácia. E mais, quando você pede isso, você tem que listar as despesas que ele tem, os gastos que ele tem, e que você fique responsável, você ou outra pessoa, naquela, vamos chamar de tutela, que vai dar para a questão da interdição provisória, né? E que você teria que prestar contas, vamos chamar aí de 2 em 2 meses, né? Mês e mês é meio que 2 em 2 meses, mostrar que tudo aquilo que ele necessita está sendo feito, mostrar se houve sobra de caixa, onde está o dinheiro dessa sobra de caixa. Então, tudo isso pode ser feito para auxiliar nesse processo, visto que, me parece, pelo que você está falando, tem urgência. Doutor Jorge, a próxima pergunta também é relacionada a um idoso. Meu avô está com 88 anos e não está lúcido. Minha irmã tem a procuração dele. O que devo fazer para caçar essa procuração? Está dando rolo, né? Essa é uma... Primeira coisa é você entrar na justiça com um devido processo dizendo isso. Para você dizer isso concretamente, você vai ter que provar que ele já não está bem, que é a questão da interdição, e provar o porquê que a sua irmã não pode ser a procuradora dele. Porque é uma pergunta muito vaga. Por que ela não pode ser a procuradora? Vamos subentender o seguinte: se você entra na justiça com um processo de interdição, diz que ela é procuradora e diz o seguinte, quer que ela preste contas, é uma coisa. Outra coisa é você dizer que ela não pode ser a procuradora. Para que ela não possa ser a procuradora, você vai entrar num processo na vara de família dizendo que tem que se caçar, a interdição tem que se caçar a procuração dela porque ela está tendo maus gastos. Ela não está gastando com ele. Ou se está gastando com ele, o resto está ficando para ela. Se é essa a sua suspeita, essas coisas têm que ser muito bem engendradas, muito bem comprovadas, porque vai parecer ao juiz, simplesmente com uma acusação de que ela é procuradora e não deveria ser, vai surgir para o juiz também a mesma pergunta que eu estou fazendo. Por que ela não pode ser? Porque é muito comum você ter pais idosos. Posso citar minha casa, eu tenho um irmão que é um ano mais velho do que eu, nós temos uma mãe que completou agora 90 anos, que está mais lúcida do que os dois. Está tranquila, mas tem um pouco mais de idade que a gente, né? Ela está com 90 anos. Então, nós temos, tanto eu quanto ele, nós temos procuração para as contas que ela tem em banco, etc. Mas a procuração que nós temos, ela é subsidiária, ou seja, se ela não puder atuar, está lá dito, se ela não puder atuar. Não há nenhum problema entre a gente, tem a perfeita harmonia, mas tem casos que, se gerou uma pergunta, pode não estar nessa harmonia. Essa procuração, um pai, uma mãe, pode dar a qualquer filho. Vamos dizer, a pessoa mora aqui em Friburgo, um filho mora em Friburgo, a filha mora em Niterói. Então, para agir a vida da pessoa aqui, para ir a banco, para receber, para fazer isso tudo, tem que ser a pessoa daqui. Ela pode ter dado por esse motivo. Não há problema nenhum, né? Agora, se há uma suspeita que isso está sendo feito em desacordo o que deve ser feito, porque existe muito disso, se deve ser feito dessa maneira, aí tem que tomar as providências, que eu já falei, necessárias para caçar essa procuração. Muito bem, doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa O Direito em Família. Até já.
Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Vamos dar continuidade respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, meu marido está me ameaçando tirar meus filhos se eu pedir o divórcio. Ele consegue? Tirar os filhos porque quer pedir divórcio? Difícil, né? Bom, Tem que ser uma encrenca bem ele grande, pode até né? conseguir, mas não é porque você Não é por causa do divórcio. pediu o divórcio. É até... Rapaz, esse negócio é tão estranho, o negócio do divórcio, né? Você vê como é que a justiça é lenta. Mas ela é lenta porque a justiça se faz de seres humanos. Então, cada um tem a sua cabeça. Quando, em 2010, se fez o divórcio direto, não mais separação judicial, o divórcio, como ele é um direito pessoal, ele não depende da outra parte. Na verdade, não depende. Mas 90% dos juízes marcam uma audiência de conciliação, que ele não vai estar presente. Nessa audiência, ou os dois falam, olha, nós vamos discutir as outras coisas, viu? Partilha, filho, mas o divórcio, estamos de acordo. Aí ele decreta o divórcio, mas passou 3 meses por causa disso. Ou um fala, eu não dou o divórcio, mas ele decreta a si mesmo, porque não depende de um. Quer dizer, depende de um, o que não quer. O que não quer vai ser, porque é um direito da pessoa. Então, eu, particularmente, eu não tenho dúvida sobre isso. Divórcio, apareceu lá uma ação de divórcio com partilha, com os direitos dos filhos, etc, etc. Eu, como juiz, na primeira hora eu pegaria o carimbão assim, está divorciado, já mandava publicar. Eu não ia consultar o outro, ele quer o divórcio. Não existe mais a possibilidade de conciliação. Ratificação, que antigamente você fazia, você tinha que ir chamado pelo juiz, tinha que ir lá ratificar. Quero sim. Aí ele tentava, não, mas que é isso? Parecia padre, né? Para fazer um negócio desse. Não, acabou. É para fazer assim um divórcio, mas a justiça é tão lenta, tão lenta, tão lenta, que prefere ainda botar a pessoa para uma audiência de conciliação para ver se lá vai ter algum jeito. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. No caso da senhora, a senhora pode pedir o divórcio, não vai lhe tirar os filhos. A senhora sendo uma mulher divorciada, ele um homem divorciado, acabou essa história que a mulher não pode mais se divorciar, mas já acabou há algum tempo, apenas ele não ficou sabendo. Né, algum tempo. Então, o direito dos filhos, a situação dos filhos é uma discussão à parte, não é nem no mesmo processo, porque se for assim vai ser litigioso, e litigioso vai ter que se discutir num processo à parte. Guarda, convivência e alimentos dos filhos. Não vai ser discutido nesse processo. Então, a senhora entrar com um processo de divórcio, acabou, vai ser divorciada, vai continuar com os mesmos deveres que a senhora tem, e ele também, e direitos em relação aos filhos. Aí vai discutir a situação dos filhos. Então, isso é uma ameaça que me parece que ele não quer separar. Não sei se é porque ele a ama muito ou porque acha cômodo e confortável ficar casado. Porque tem isso, né? Hoje, agora aparece uma opção de coisa seguinte. Esse dia eu estava atendendo uma cliente
que ela disse para mim o seguinte: ele não quer separar de modo algum, doutor. Mas eu falei, mas a senhora está me contando algumas coisas que ele, uma pessoa que chega tarde, às vezes não chega, não avisa, não faz, ele não quer, a senhora quer separar por esse motivo e ele não quer. Mas ele não quer, doutor. Eu falei, ele quer o quê? Não, ele quer continuar nessa situação, casado. Você fala, pô, é tudo que todo mundo queria, né? Estou casado, tem lá tudo bonitinho, comida feitinha, esse negócio todo, e tenho a minha vida de solteiro, né? É o que parece. E existe muitas coisas nesse sentido. Então, me parece que pode ser isso. Ele gosta muito da senhora ou quer continuar casado por cima de todos os problemas que possivelmente vocês estão vivendo. Né? Entrei muito na seara que não deveria ter entrado, mas a senhora pode se divorciar e o direito de seus filhos não tem nada a ver com o divórcio de vocês. Doutor Jorge, falando em divórcio ainda. Não aguento mais viver com minha mulher. Quero entrar com o divórcio. Posso sair de casa sem dar abandono? Não tem abandono, não. Você pode sair de casa. Eu não sei qual é a configuração familiar, se é só você e ela. Né? Ela não falou filho. Quer dizer, Abandono só se falou, caracteriza, né, se tiver filho? Não. Abandono caracteriza de acordo com os compromissos que a família tinha. Um casal que morava junto, ele pagava aluguel, ela está desempregada, está estudando com a concordância dele, ele dava uma mesada a ela para ela ter a vida dela, ele pagava os alimentos, fazia isso, alimentos propriamente ditos, in natura, comida, ele que fazia mercado, ou seja, ele era o responsável naquele momento. Ou então, ela trabalha, mas tem uma verba bem inferior e ele paga os compromissos dele. Compromissos são esse. A partir do momento que você, porque isso não é uma brincadeira de pique, você casar ou viver em união estável. Não quero mais, levanta da cama, bota a calça e vai embora. Não é isso. Não quero mais, vamos nos divorciar, vamos aqui ver como é que fica, como é que está a situação de despesas. Eu vou bancar, portanto, vamos fazer um acordo por tanto tempo até que você ingresse no mercado de trabalho, né? Porque a situação hoje é essa, você estudava com a minha concordância, eu não posso, na hora, cortar essa situação. Né? Isso seria o abandono. Isso seria o abandono. Se o senhor sair de casa e continuar cumprindo com aquilo que sempre cumpriu, até que vocês resolvam o problema de vocês divorciando, não é abandono. Abandono simplesmente é você deixar de cumprir as obrigações materiais que você cumpria. Quando tem filho, piora. Porque quando tem filho, não tem que provar o que você fazia. Filho gasta. Então, tem que provar, sim, o que você dava. Muitas das vezes existe a possibilidade, hoje muito menor, de só o pai sustentar a casa. Falou para a esposa, olha, vai cuidando das crianças, de tudo dentro de casa e eu vou me virando aí fora. Aí, de repente, ele fala o seguinte, não quero mais, ele continua se virando lá fora e nada indo para lá, as pessoas vão morrer. Não seria isso assim, a grosso modo? Bem bobinho, mas não é isso. Parou de comer, morre. Como é que vai ser? Então, aí seria abandono. Mas mesmo por filhos, se saísse e continuasse cumprindo as obrigações, mesmo que ela venha reclamar dizendo que está dando muito menos do que dava, mas está dando, a discussão não vai ser de abandono material, a discussão vai ser do quanto, né? Quais são os valores a serem ministrados dali por diante. Mas o senhor pode sair que não tem questão de abandono, não. A não ser que o senhor saia saído mesmo, não cumpra nada que estava cumprindo no momento. Minha filha tem 13 anos e quer porque quer morar com o pai. Ele é casado com outra pessoa que não trata bem minha filha. Como posso resolver? Será que não trata bem? Porque a filha quer ir morar lá, doutor Jorge. Né? São essas questões... Não é uma menina masoquista? Mas são essas questões que aparecem no direito de família, né? Por isso lá tem um órgão chamado
ETIC, né, a equipe técnica, onde tem psicólogos, assistentes sociais, que vai avaliar essa área. Porque o papel aceita tudo. Né? Você dizer lá que a mulher que o ex-marido, o ex-companheiro está vivendo, maltrata seus filhos, que eles não gostam, isso é um pouco de balela. Eu vou dizer por quê. Porque os filhos, principalmente uma criança de 13 anos, ela muitas das vezes não quer desagradar nenhum nem outro. Então, para a mãe, ela pode confessar várias coisas, dizer assim, como é que é a fulana? Ela é assim. E ela te diz, não existe isso. Faz isso, não. Às vezes ela sai com meu pai, eu estou lá no final de semana, eles saem e me deixam em casa. Faria se tivesse com ela também, né? Sim. O casal sai, né? Mas a interpretação vai ser uma interpretação diferente. Então, a necessidade de se investigar isso. Ela quer morar com o pai, cabe ao pai entrar com a ação requerendo a inversão de residência. Quando requerer essa inversão de residência, se a senhora, ela que está tentando, dizendo que... Se a senhora achar que ela não deve ir por esse motivo e comprovar que realmente a madrasta não a trata bem, vai ter dificuldade dela ir morar com o pai. Agora, se não conseguiu comprovar, uma moça de 13 anos de idade, ela define? Não, ela não define, mas tem um poder muito grande que é a questão, não vai prejudicar a questão dos estudos. Não é porque lá na casa do pai ela não estuda, não, ela quer morar lá pelos motivos que ela quer, é um problema dela, mas que vai ser bem tratada, se vai ter toda a proteção, se a convivência com a mãe vai ser tranquila, vai poder conviver com a mãe tranquila. É um desejo dela, porque ela vai estar... É um desejo de felicidade. Não é nenhuma fuga da moça. Se for provado isso e não tiver como provar que a madrasta maltrata, dificilmente ela não vai atingir esse objetivo. Então, é preferível a senhora conversar com ela, né? Ver se é isso mesmo que ela quer. Eu, particularmente, se é isso que ela quer, mesmo a madrasta maltratando, olha, isso é um pouco difícil, né? Mas tudo bem. Eu deixaria, faria de comum acordo, fazia uma experiência, não entraria nem na justiça agora. Que ela é ouvida, não é, menina? E muito na ETIC, ela vai ter, vamos dizer assim, muita importância, de acordo com ela passar pelos psicólogos, assistentes sociais, talvez ela tenha mais importância que o pai e a mãe, porque os dois vão ser ouvidos. Talvez porque se mostrar sinceridade, nisso que eu estou falando, que é apenas uma mudança de hábito que vai resguardar todos os valores e direitos, tudo tranquilo, não tem nada, não existe um perigo correndo, né? Eu acho que não tem nenhum problema, né? Então, eu acho que a senhora deveria ir por esse caminho, né? Ver o que realmente ela quer, se é possível, e deixar ela experimentar, fazer essa experiência. Agora, se for isso mesmo, que maltrata, eu não estou entendendo muito porque sua filha está querendo ir. Doutor Jorge, seguindo na mesma linha, Eita. meu marido vem apanhar a filha para visitar nesse final de semana. Doutor, não quero que ele leve a menina e saia junto com outra mulher. Posso impedir? Aliás, como impedir, né? Como pressupõe que ela pode, né? Mas eu vou dizer que não, né? Eu acho difícil a senhora conseguir um negócio desse. A senhora vai até fazer. A senhora vai dizer que não vai, ele não vai pular o muro da sua casa. Só que a senhora vai fazer com que ele, se ele já tem uma decisão na justiça, ele execute aquela decisão, aquela sentença. E se não tem, se até então estava tudo em mil maravilhas, ele vai entrar na justiça e vai fazer a ação competente para que ele tenha esse direito. Gente, vamos botar um negócio na cabeça de uma vez por toda. Olha só. Quando se separa, se separa. Se vai voltar mais tarde, um dia, se vai ter esse tipo de coisa, olha, maravilha.
Mas quando se separa, separa. Tem que botar na cabeça o seguinte, não utilize os filhos para isso, não. Porque vai ficar ruim é para quem está utilizando. Porque os filhos crescem e quando se tornam adolescentes, eles se modificam de tal forma que vai poder atuar contra a senhora, no caso, que quer impedir que ela veja o pai. Aí a senhora vai ter depois problema de dizer o seguinte, meu filho está muito rebelde, ou minha filha, muito rebelde na adolescência, não obedece, eu tenho que botar em psicólogo, eu tenho que fazer isso. Mas jamais pensou que foi com uma atitude nossa mesmo. Jamais pensou que tenha sido por essas medidas de impedir, de não deixar ela fazer o que quer com o pai, não é com ninguém diferente, não, é com o pai. E se a senhora é uma boa mãe, qual é a ameaça que a madrasta vai ter em relação à maternidade? Nenhuma. Ótimo que ela tenha uma excelente madrasta. Que ela vai ter uma mãe e uma madrasta. Vai ter um pai e um padrasto. Que ótimo que eles sejam bons. Bondrasto e boadrasta. Porque quando não é, é que se dá problema. Nós temos que torcer, se nós divorciarmos e temos filhos, para que aquele companheiro ou companheira que ficar com o outro sejam bons para os nossos filhos. E se seu marido, ex, né, vai apanhar sua filha e está com outra pessoa, é um problema simplesmente dele, não é responsabilidade. Não cabe à senhora decidir com quem a sua filha vai estar quando estiver com ele. Veja bem, cabe à senhora decidir com quem a sua filha vai estar, cabe à senhora e a ele, com quem ela vai sair, o que ela vai fazer, porque vocês têm um poder familiar. Não foi destituído o poder familiar, nem dele, nem seu. Então, quando a sua filha estiver com ele tem o direito de levar para a casa do amiguinho, dos amigos dele, para um churrasco, ir à festa, ir para a casa da mãe, do pai, do sogro, da sogra, o que eles quiserem. Se relacionar com a família da nova mulher, assim como a senhora se relacionar com a família do novo marido, sem problema. Não há problema nenhum. Só tem que ter a interferência de vocês dois, do pai e da mãe, quando existe algo suspeito nessa relação. O que está havendo? Porque não sou eu que vou dizer para vocês, não. É o Ministério Público. Se a senhora for minha cliente, não vai ser, porque eu vou defender essa tese para a senhora no meu escritório, né? É uma tese que a senhora vai fazer agora e vai perder lá no final, vai perder, e a senhora vai ouvir o Ministério Público, o juiz ou a juíza falar para você o seguinte, olha só, quando está lá na casa do papai, a responsabilidade é do papai. Ela pode se relacionar com quem quiser. Se a senhora tiver alguma dúvida com quem ela está se relacionando, que é uma pessoa que está à margem da sociedade, vamos dizer assim, e o pai não está vendo isso, a senhora tem a obrigação de interferir. Agora, se for por um problema dele ter uma nova mulher, que não está mais com a senhora, ele não é bígamo, portanto, né, ele não está mais com a senhora, se for por esse motivo, ele tem o direito de ter e não perde nenhum direito de convívio. Nenhum direito de convívio. Não teve a pergunta anterior? Exatamente. Só para terminar. Porque, às vezes, a menina quer ir. A gente não sabe, gente. Às vezes, nós achamos que estamos zelando pela pessoa e estamos botando coisa na cabeça das pessoas. Né? Dizendo... Primeira pergunta. Chegou de um convívio de final de semana com o pai e falou, como é que é a nova namorada dele? Isso é um absurdo que não tem sentido. Tem que perguntar como é que foi legal com seu pai? Onde vocês foram? Saíram, se divertiram? E aí, foi tudo legal? Não, vai perguntar pela nova namorada e vice-versa. O homem vai perguntar pelo novo namorado. Já está fazendo mal à criança. Quem mais fizer isso, pode ser que uma criança de 13, 14 anos não queira mais ficar ouvindo essas coisas, que são abobrinhas, né? E queira ir para outra residência. Então, não impeça, não. Sábado, pelo contrário, incentiva a sua filha a sair com ele. E se ele vier com a nova namorada, ó, bacana. Se não vier, bacana também. Muito bem, doutor Jorge, a gente encerra o programa
Voltamos em breve com mais uma edição do programa Direito em Família. Até lá! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.